meio da Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal, o Ministério Público Federal apontou a prescrição da denúncia do caso do Triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pediu o arquivamento dessa investigação. O MPF não deve apresentar nova denúncia contra Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Assinado pela procuradora Márcia Brandão Zollinger, o texto argumenta o pedido de arquivamento pela extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que o Supremo Tribunal Federal já havia apontado como nulas essas condenações. Do outro lado, em reportagem divulgada hoje pela revista Veja, a informação de que a defesa do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia acionou novamente o Tribunal de Justiça de São Paulo para que a construtora OAS, por meio de suas filiadas, deposite R$815 mil relativos a cotas da compra do mesmo triplex que teria sido reformado pela empreiteira para Lula. A defesa da família de Lula tomou a atitude jurídica após o resultado da penhora online movida contra a OAS apontar que a empreiteira não tinha recursos em nenhuma de suas contas. A existência de crédito referente às parcelas é reconhecida pelo próprio judiciário e a gente vai trazer esse tema aqui para discussão e eu já quero começar com uma certa polêmica, Piperno. Você defende essas anulações aí das condenações do Lula? E mais ainda, você acha que o dinheiro tem que ser devolvido? Paulo, tudo começou em 2005, né, com a compra de um apartamento que não era triplex. Então, esse apartamento é um apartamento que, ao que se sabe, foi mantido aí em nome da família, da dona Marisa, que foi a compradora. Então, é natural que o espólio queira o dinheiro desse apartamento de volta, né? Porque não houve uso, o contrato foi suspenso, os pagamentos acabaram sendo interrompidos e até porque depois houve toda a história envolvendo lá a triplex. E a triplex, na verdade, não é um apartamento cuja a propriedade dele foi documentada em relação à dona Marisa ou ao ex-presidente Lula, né? A acusação de que o presidente seria de fato o dono desse apartamento ocorre na delação do Léo Pinheiro. É bom também a gente levar em conta que o Léo Pinheiro, nos últimos tempos, recuou, não desse ponto específico, mas de parte da delação que ele fez ao juiz Sérgio Moro. Em relação ao que decidiu a Procuradoria-Geral da República, aí é claro que foram considerados vários fatores. Primeiro, a questão da decisão do STF. Depois, a questão da idade do ex-presidente Lula. Então, o processo ele não dura ad eternum, né? Você tem um tempo para resolver isso e, principalmente, a partir do momento em que o processo voltou, era necessário que fossem aí agregados novos fatos, novas denúncias, o que acabou não acontecendo. E aí, pela idade, então, do denunciado, a Procuradoria-Geral da República, e veja, não é o STF, porque é muito fácil falar, o STF quebrou o galho e tal. A Procuradoria-Geral da República decidiu, então, pela extinção do processo. É importante dizer também o seguinte, né? Na semana passada, né? Já ocorreu o caso lá no STJ da transferência lá para a Justiça Eleitoral de processos envolvendo Palotti, envolvendo Vacari, envolvendo empreiteiros, e, enfim, o Renato Duque e mais 8, 10 pessoas, né? Muitas das decisões de Curitiba têm sido derrotadas em outras cortes. Por que será, né? Ô Piperno, mas você falou e não me respondeu. Lula é inocente nessa história e precisa ser ressarcido ou não? Bom, se o STF aponta a extinção do processo, se não existe o processo, como é que você vai pegar um bem, no caso, então, o primeiro apartamento... Oi? Inocente. Sim. E aí, Constantino? Eu não sabia que o Roberto Zanin fazia o programa com a gente, mas ele já tem um substituto à altura no Piperno, né? O advogado do Lula, para quem não sabe. Não sou. Veja, a idade
a idade de ser considerada aqui para prescrever é um negócio que é típico da nossa justiça ou injustiça brasileira, mas é ridículo, né? Porque o cara é candidato à presidência. Então pode ser presidente da República, né? Que é um cargo que exige. O Bolsonaro mesmo mandou mais uma vez aí lamentando, dizendo que é criptonita, que os empresários não deveriam desejar essa cadeira. O Bolsonaro o Lula está com disposição para querer uma vez mais ser presidente da República, mas não poderia pagar pelos seus crimes, né? Mas veja, é porque ele está cercado de muita gente altruísta, abnegada. Então veja, botaram o nome dele, dos netos dele, no sítio, no pedalinho do sítio que não era dele, fizeram benfeitorias no apartamento que virou triplex, sem que ele sequer soubesse, né? Então nós temos que acreditar nesse tipo de narrativa ridícula, né? É o que restou aí a turma que quer a volta da roubalheira, porque está em abstinência em 1000 dias sem escândalo de corrupção no governo. É disso que se trata, né? Agora, veja, se é ou não o MPF tomou decisão, não é só o STF, isso também é uma narrativa absurda, porque, como diz um provérbio africano, nós temos que olhar para onde nós escorregamos, não para onde nós caímos. Hoje em dia, eu acho que as decisões vão ser tomadas todas com base nisso, do ponto de vista lógico, e já disse uma vez e vou dizer uma vez mais, e não é em tom de brincadeira, os pagadores de impostos brasileiros vão acabar tendo que indenizar Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão que já tivemos na presidência da República, na história da República, do Império e da humanidade. Então, veja, ali escorregou no STF, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considerou que a vara adequada não era a República do Paraná, de Curitiba. Quer dizer, não era aquilo ali que devia ter analisado o caso. Depois que concluiu que o juiz Sérgio Moro, ignorando todas as instâncias superiores, era alguém imparcial, suspeito. Depois que isso foi decidido, abriu a porteira. É por isso que hoje uma revolta muito grande que estamos vendo nas redes sociais não é contra o Ministério Público Federal, é contra, por exemplo, Sérgio Moro. Sérgio Moro era alguém que no dia que o Fachin melou a Lava Jato e soltou e tornou Lula elegível, Sérgio Moro veio a público elogiar Fachin. Então tá aí. Olha onde a gente escorregou, não onde a gente caiu. Onde a gente caiu ou vai cair um pouco mais fundo, eu já sei. O brasileiro vai ter que indenizar Lula. Onde a gente escorregou? Companheiros indicados pelo próprio Lula para o Supremo Tribunal Federal resolveram avacalhar com o Brasil de vez. Bruna Torlai, eu quero saber de você a mesma pergunta que eu fiz para o Piperno. Lula é inocente? Não, é culpado. E eu falo com uma tranquilidade de quem já passou na frente do dito triplex. E como toda pessoa que dá uma passadinha ali pelo Guarujá, eu aconselho a ir lá visitar, todos os moradores sabem onde é, e faça uma pergunta sobre quem acompanhou a reforma no tal apartamento. Todas as pessoas que fazem parte daquela realidade, vão saber dizer para você quem acompanhou a reforma, vão saber dizer para você justamente quem é a Marisa Letícia e o que ela fazia lá sempre na época, né, em que a OAS fez aquela reforma. Então, isso é um dado da realidade. A gente tem aí essa prescrição e eu diria que a única coisa interessante, né, que acompanha esse absurdo que é algo cair por causa de uma prescrição, porque passou o tempo demais para se poder punir aí o acusado, foi que o Sérgio Moro resolveu se manifestar. Foi uma manifestação bem tímida, mas pelo menos a gente ouviu pela primeira vez uma breve crítica aí à justiça, que é algo que ele deveria ter feito há muito tempo, porque a nossa justiça ela é criticável, ela precisa de aperfeiçoamento, porque ela é uma máquina de reproduzir impunidade. A nossa justiça ela é ocupada majoritariamente por político processando político, então eles ocupam toda a máquina chamada judiciário e as pessoas que têm problemas reais para resolver, elas ficam naquela fila. Então a justiça ela é lenta e isso, o Sérgio Moro falou, não, infelizmente aconteceu isso porque a nossa justiça é lenta e é lamentável que seja assim, né? Foi assim uma manifestação bem tímida, considerando toda a pompa, né, com a qual ele se apresentava na época que ele era juiz da Lava Jato, mas pelo menos ele se manifestou, né? É muito interessante que, pelo menos, se ele se apresenta como candidato, eu estou esperando, e acho que talvez continue esperando sentada, ele colocar no seu programa de governo algumas sugestões, simplesmente sugestões
para se rever alguns dos problemas do judiciário. Mas eu tenho dificuldade de imaginar que algo assim virá dele, porque ele, como um bom membro do judiciário, nunca reclamou de todas as regalias que os juízes Brasil afora recebem, né? De qualquer maneira, não é um mau sinal ver ele, pelo menos, fazendo uma crítica nesse caso. O Serrão, o Moro culpa o presidente da República pelo retrocesso no combate à corrupção aqui no país. O Bolsonaro tem alguma culpa nessa história envolvendo Lula? Claro que não. Saudações, meus amigos e amados haters. Judiciário que tarda é judiciário que falha. Aqui no Brasil, nós temos um judiciário caríssimo, altamente ineficiente para resolver as questões da população que é obrigada a recorrer ao judiciário, porque a máquina estatal geralmente joga contra ela, então você nunca consegue vencer o Estado em questões judiciais. Muito dificilmente isso acontece. E quando o caso vai para o lado dos políticos, pior ainda. Por quê? Nós somos um país que tem a corrupção estruturada e sistematizada. Porém, curiosamente, esse judiciário que prevê tudo não tem uma vara especial para cuidar de crimes relacionados à corrupção. Essa é a nossa grande falha do Poder Judiciário, que deveria ter há muito tempo, tanto no Ministério Público quanto no Poder Judiciário, varas especiais para cuidar dos chamados roubos cometidos por aqueles que integram a administração pública. Como isso não tem, o que acontece? Acontece a prevalência da tese genial de Márcio Tomás Bastos. Ele, o ex-ministro da Justiça de Lula, o articulador de todas as grandes defesas dos mensaleiros, petroleiros e afins, ele previu: gente, vamos deixar os processos chegar nas instâncias superiores, porque ali o tempo vai decorrer e os processos irão prescrever. Ele morreu, mas a previsão dele foi infalível, bateu direitinho. Foi só deixar passar o tempo e o tempo enterrou todas as investigações e processos. O Supremo Tribunal Federal fez a coisa mais absurda do planeta, do universo talvez, que foi descondenar Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo tendo provas cabais que deveriam garantir a sua condenação por corrupção. Mas como ele foi descondenado, teve seus direitos políticos recuperados, tirou-se o processo de Curitiba porque julgou-se o juiz Sérgio Moro suspeito e passou para a vara de Brasília. O tempo passou, a vara de Brasília chegou lá, as provas não valem da primeira instância, eu não posso usar porque o Supremo não deixa. O tempo passou, o crime prescreveu. Então, compensa cometer crime no Brasil se você tiver os melhores advogados, principalmente bancas transnacionais coligadas com os nossos gênios jurídicos daqui, para você se livrar de toda a criminalidade, toda a bandidagem, toda a acusação que é feita a você. Como diria o Robin do Batman, contrariando ele, melhor ainda, o crime compensa no Brasil, infelizmente. Piperno me pediu a palavra, por favor, Fábio. Não, só em relação ao ministro Fachin, que foi citado aqui, eu me lembro de um dos diálogos aí que se tornaram públicos lá da Vaza Jato, o Dallagnol e outros procuradores comemorando, né, o fato de que alguns processos tinham ido lá para ele, com uma rima meio pobre, né, do tipo, o Fachin é nosso, teve isso lá. Mas, enfim, de qualquer forma, só para também esclarecer que esse pedido de indenização do ex-presidente feito pelo espólio da dona Marisa não é contra a União, é exatamente contra a construtora. Então, eles que se entendam agora. Mas vocês não acham que é muito garantismo nessa história toda? Nós estamos discutindo aqui processos jurídicos, enfim, algumas burocracias que são colocadas, localidades, enfim, o que a defesa, enfim, a própria acusação tem dito. Mas vocês não acham que nesse processo há muito, mas muito garantismo e justamente o combate à corrupção não fica prejudicado, Piperno? Porque nós vamos, então, ter que acreditar que o Lula seria uma pessoa absolutamente inocente, que é o que a Justiça não disse. A Justiça foi clara, ela em nenhum momento disse que o Lula seria alguém inocente. Ela apenas simplesmente fez com que o processo regredisse, né? Voltasse a uma estaca em que ele já havia passado, mas enfim, o processo ainda não acabou. Então, inocência nessa discussão, ela não seria precipitada?
Você tem razão. Em momento algum, a justiça diz que ele é inocente. E garantismo também significa, entre outras coisas, garantir direitos, inclusive dos réus. E veja, esse processo, desde o início, ele está contaminado por algumas ações e atitudes muito estranhas. A começar pelo dia lá em 2016 ainda, da célebre condução coercitiva do Lula numa sexta-feira. Um dia que os brasileiros rememoram com alegria, um dia comemorado no Brasil, um dia comemorado que o Lula, aliás, saiu capengando, né, de tanto que ele bebeu. Então, não sei se ele forte capengou, na memória do bebeu. Brasil. Mas foi um dia que chegaram às 6 da manhã na casa dele. E ele falou, eu vou para cadeia para sair libertado, porque ele já sabia que ele tinha amigos no STF. Ele não foi para cadeia, ele foi depor naquele dia, né? Até aqui no aeroporto de Cumbica. Agora, ambos datas comemoradas. Em que circunstância se determinava, naquela época, porque hoje isso caiu, né? Hoje não tem mais condução coercitiva, se determinava a condução coercitiva de alguém. Quando, por exemplo, havia suspeita de que o suposto réu, aliás, o suposto investigado, ele pensasse em fugir do país, que me parece que não era o caso, porque ele queria disputar uma eleição, ou então quando ele se recusasse a depor, o que também não era o caso, porque foi chamado para depor 500 vezes, foi em todas. Tem um terceiro 2 dias depois, quando também possa causar uma comoção popular e tal. Aí, 2 dias depois, tinha uma manifestação agendada aqui para Augusta, aliás, aqui para Paulista, uma manifestação pró-impeachment. Então, Curitiba fez as coisas muito sincronizadas. E outra coisa, quando se fala, fora depois disso, os áudios que foram vazados de forma irregular. Será que Curitiba fez sincronizado ou o povo estava afinado com Curitiba? O fato é que Curitiba fez as coisas muito sincronizadas. Eu acho que o povo que estava correspondendo aos esforços de Curitiba. Você está dizendo que a Lava Jato em Curitiba mobilizou as pessoas para irem às ruas? É isso que você está dizendo? Que naquele momento ela colocou mais combustível numa manifestação que ia acontecer 2 dias depois. Agora, fora isso, foram vazados áudios de forma irregular. O escritório do advogado foi investigado de forma irregular. A divulgação dos áudios do Palocci. Então, e uma última coisa que eu acho sintomática nisso. Vocês conhecem, por exemplo, algum brasileiro, né, e a gente sempre reclama da lentidão da nossa justiça, que tenha tido uma condenação, por exemplo, em primeira instância em julho, e 6 meses depois esse assunto já foi resolvido em segunda instância? Não foi rápido demais? Felizmente foi rápido demais, porque o Brasil todo clamava por uma solução. Você tinha ali a opinião pública, porque se tratava de um ex-presidente da República que assaltou o Tesouro Nacional. 6 meses foi tempo demais para os brasileiros esperarem. Deveria ter sido mais rápido ainda. Aquilo foi o resultado de uma comoção pública para se ver o quão importante foi se enfrentar o crime organizado de um dos maiores partidos do Brasil, que esteve no poder por mais de 10 anos. Tá? Aquilo que foi feito... E a instância superior derruba tudo quebrou. Você estava falando, né, Viper? Isso é normal, é regular. Sabe o que era regular no Brasil? A impunidade absoluta. O que a Lava Jato fez, o que é o seu grande legado, é justamente romper esse ciclo de que impunidade era a situação regular. Felizmente, esse é um legado que a memória do povo não vai esquecer. Chama o VAR, Serrão. Mas no país do garantismo da ilegalidade e da impunidade, nada custa lembrar que naquele momento interessava ao poder dominante detonar o PT para planejar uma volta dentro da estratégia das tesouras, o retorno ao poder da turma do PSDB. Infelizmente, o tal do Jair Bolsonaro atrapalhou tudo. E aí ele ganhou a presidência, os tucanos não, e Lula foi detonado. E agora ele foi reabilitado para quê? Para expulsar, tentar detonar o Jair Bolsonaro. A lógica é bem simples. Mas o Bolsonaro não surfou na onda da Lava Jato durante esse período? Claro que surfou, todo mundo que surfou. O Bolsonaro foi o candidato que representava justamente esse combate à corrupção, se nós analisarmos 2018, Sim. Não foi o Geraldo Alckmin. Não, exatamente, foi aí que deu o azar dos tucanos. Os tucanos esperavam que eles pudessem ganhar a eleição detonando o PT. Só que falhou, o Bolsonaro entrou no meio da história e ainda o incompetente assassino ainda deu uma facada no Bolsonaro, que ele ressuscitou das sombras, né? O milagre do Bolsonaro, ressuscitou várias vezes, várias operações que ele fez, e ele ganhou a presidência da República. Quebrou a estratégia das tesouras. Fala, Constantino.
Não, eu concordo com o Serrão. Os tucanos tentaram, dentro do establishment, controlar essa retirada do PT e salvar as galinhas dos ovos de ouro, e deu errada a estratégia por causa de um tal Bolsonaro que hoje eles estão tentando derrubar, né? Unindo-se, inclusive, aqueles que naquela época exorbitaram um pouquinho, né, para punir o Lula. Mas é curiosíssimo porque o Piperno conseguiu sair do garantismo escancarado que temos no Brasil, leia-se, garantir a impunidade dos poderosos, para o excesso de punitivismo. Quer dizer, o Lula foi alvo de uma justiça célere, implacável e rápida, né? Que é uma piada de mau gosto. O Fachin, que o Piperno mencionou, eu quero lembrar só quem é, porque senão a gente fica achando quase que é um bolsonarista, né? O Fachin é alguém que declarou voto em Dilma, era próximo do MST, né? E sim, o Rodrigo Janot e uma ala ali da Lava Jato era uma turma também que tentou boicotar, junto com o Joesley Batista e com a Globo, né, as reformas do Temer. Reformas essas que iam ter impacto em certa ala do serviço público, do judiciário e por aí vai. Então existe, o jogo é mais pesado dentro do establishment, né, do que a gente pensa. O Moro mencionou manobras jurídicas, só que ele não deu nome aos bois. Eu não entendi porque que ele não falou, né? Fachin, Supremo Tribunal. É falta de coragem? Alguém que está falando tanto de combater o sistema, que a esposa tem livro sobre o Moro parece que está com vergonha de defender a Lava Jato. Parece, isso está estranho. Isso. Né? Comportamento muito estranho do juiz Sérgio Moro. Isso está alimentando a narrativa do PT. Outro ponto, o PT agora está advogando em causa própria contra a delação premiada. Né? Por que será? Né? Porque aí garante a volta da impunidade total, porque delatores entregaram os esquemas, devolveram dinheiro, mostraram o caminho das pedras e isso gerou punições aos petistas. O Piperno falou do Lula não ter risco de fugir da justiça. Aliás, começou no governo Dilma, Constantino. Sim, e às vezes a gente aprova leis que se voltam contra eles. O caso do próprio Renan Calheiros com abuso de autoridade. O Carlos Bolsonaro está processando ele agora com base na lei que ele aprovou quando era presidente do Senado. Agora, veja, o Piperno falou do Lula não ter risco de fugir e tudo. Eu quero só lembrar de um episódio que não pode passar batido, até pela decisão de soltura de vazamento do áudio lá, né, da conversa. A Dilma pensou em dar um ministério para o Lula só para se blindar da justiça. O Bessias estava prontinho para levar lá o documento. Lembra do Bessias? Lembro. Eu lembro. E você acha que era só para... E não para, por exemplo, fazer todo o trabalho para tentar convencer o Congresso a não... enfim, decretar o impeachment. Você acha que não tinha nenhum sentido político nisso? Claro que tinha. As duas coisas, Piperno. Ela queria se proteger e proteger o Lula. Foi uma estratégia dupla. Era para proteger ele do processo da Lava Jato e tentar salvar o mandato dela, que já estava indo por água abaixo. Fala, Piperno. E por fim, só para acabar, que assim, esse sistema de justiça que nós temos é esse mesmo. Né? É o mais caro do mundo, custa mais de 100 bilhões de reais por ano, né, para soltar o André do Rep, o seu braço direito gordão, o Lula, né, e gente envolvida com a sua quadrilha, que tomou de assalto o Brasil, e o Jacó Barata, lá, o rei do ônibus também, que o Gilmar Mendes, que é padrinho de casamento, ainda chegou a questionar qual o problema, né, de julgar um afilhado de casamento. E agora também já teve a notícia de que arquivaram a denúncia contra ele. Então, esse é o Brasil. Quem é amigo dos poderosos do sistema pode tudo. Quem é bolsonarista será preso por crime de opinião. A turma da rachadinha está saindo limpo na história. Que é isso? E mais, o STF também proíbe as autoridades policiais de fazerem operações contra narcotraficantes nas grandes cidades, não é só no Rio de Janeiro, não. A regrinha também vale aqui para São Paulo e Alhures. Então, isso é uma vergonha. Isso não está previsto nem em nenhuma lei, nem na Constituição, de que não pode haver operação policial. O Supremo Tribunal Federal está abusando de suas atribuições, agindo de maneira inconstitucional e ilegal contra a atividade policial. Alguém tem que reagir, ou então nós vamos virar aqui, né, o Togaquistão de verdade. Fala, Piperno. Não, eu acho que a gente também tem que avaliar algumas outras coisas. É muito fácil criticar decisões da justiça quando elas, de alguma forma, acabam beneficiando os nossos adversários. Eu também teria uma lista delas aqui. Mas, afinal de contas, a justiça é assim, ela é soberana e, ao que me conste, nenhuma dessas decisões feriu a lei.
Fala, Constantino. Não permitir que se ataque traficante de droga no Rio de Janeiro fere a lei. O Supremo Tribunal Federal não foi criado para tomar esse tipo de decisão. É absurdo, ilegal e inconstitucional, Constantino. Serrão, deixa eu só responder uma coisa para o Piperno que eu acho mais importante ainda. Você está dando um exemplo de algo que feriu escancaradamente a lei por causa do pretexto da pandemia. Mas eu vou além, porque o que o Piperno falou é muito importante e é a narrativa pipérnica. Vamos lá, jurista Constantino. É o seguinte, o garantismo de que falamos no Brasil é exatamente isso. O Brasil ele tem leis tão absurdas que protegem tanto os poderosos, tantas filigranas jurídicas, tantas brechas legais, que você consegue garantir a impunidade dos poderosos por meio de subterfúgios legais. Quando você tira, depois de vários anos, a competência da vara de Curitiba, quando você diz que o juiz era suspeito depois de vários anos, ignorando desembargadores e outras instâncias que validaram e endossaram aquelas decisões. Quando você faz isso, você está com um verniz de legalidade cometendo uma baita injustiça. O Piperno é o tipo do cara que olharia e falaria assim, mas a Venezuela é uma democracia, tem eleição. Como é que ele fala, Constantino? Você pode repetir pra gente, por favor? A Venezuela é uma democracia. Tem eleição. Não é. E aí, Pipe? Se existe uma coisa, eu vou repetir isso pela milionésima vez, que eu jamais fiz em toda a minha vida, é defender ditadura. Nem a da Venezuela, que é uma coisa sórdida. E nem a togada. Isso, e nem, por exemplo, a fascistada do AI-5 também. É outra coisa sórdida. Nem a ditadura de toga jamais, que temos hoje. Piperno, mas só um ponto. O que o Constantino está falando, eu acho importante ressaltar, é que existe uma diferença entre você dizer, isso foi legal, então tudo bem. Essa atitude legalista, muitas vezes, ela acaba encobrindo o fato de todo o sistema judiciário, todo o sistema legal ser uma máscara de injustiças. Porque a justiça, ela é um valor que não necessariamente é realizado por um sistema legal. Para que a justiça se realize por meio de um sistema legal, é preciso o tempo todo a gente ter como parâmetro algo que vá apontar os erros de um sistema de lei escrita. Porque legalidade a lei escrita, ela é falível, porque ela é feita pelo homem e muitas vezes ela é transformada num instrumento de poder para grupos específicos. Então é disso que o Constantino está falando. Então eu acho que é um pouco de ingenuidade nossa e em qualquer ocasião a gente muitas vezes falar que tudo bem, que é o que foi o que o Sérgio Moro fez, né? Na época da pandemia. Não, mas eles estavam cumprindo a lei, aqueles agentes que prenderam a senhora que foi tomar um sol na praça e estava ali sozinha. Eles estavam cumprindo a lei. Aquilo não foi injusto, não porque estavam cumprindo a lei. Aquilo pode ter sido legal, mas foi profundamente injusto. Então, cadê a legalidade e a legitimidade dos atos? É isso que a gente tem que perguntar. Porque sem legalidade e legitimidade não tem justiça. Acabou. De tudo que o Constantino falou, eu vou concordar com uma coisa. Quando ele disse que o Brasil tem leis absurdas. De fato, tem. Agora, então que se revogue o que tem de absurdo. O Congresso está lá para isso. Porque eu também não admito que se decida com base no achismo, no voluntarismo judicial. Quer falar, Constantino, por favor? Ninguém aprovaria isso. Não houve voluntarismo. Houve provas materiais concretas. É só ler as decisões embasadas, chanceladas, endossadas por outras instâncias. O homem roubou, é corrupto e o garantismo está vindo em seu socorro porque ele indicou seus comparsas supremos e passaram por uma sabatina de um congresso sob mensalão. Sejamos aqui realistas e corajosos para colocar os pingos nos is. E fora aquilo que a Lava Jato deixou de apurar. Um exemplo assim bem claro. Como é que um escândalo movimenta bilhões de reais e dólares e nada disso passa pelo sistema financeiro? Ninguém no sistema financeiro ficou sabendo ou teve responsabilidade sobre isso. São só os culpados, os doleiros? Isso aí é ficção científica, pelo amor de Deus.